Em um mundo onde as incertezas são constantes e a busca por sentido parece interminável, onde podemos encontrar uma bússola para a vida? E se eu te dissesse que as vozes de séculos atrás ainda ecoam com sabedoria e direção para os nossos dias? Os profetas bíblicos não eram apenas videntes do futuro, mas a própria voz de Deus para seu tempo, chamando a justiça, a obediência e a esperança em meio ao caos. Hoje, atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, mergulharemos na vida de um desses gigantes da fé, o profeta Samuel. Sua história nos mostra que, mesmo em tempos de crise e transição, a fidelidade a Deus pode moldar não apenas uma vida, mas o destino de uma nação. Nossa jornada começa com o nascimento milagroso de Samuel. Sua mãe, Ana, era estéril e, em um ato de desespero e fé, prometeu dedicar seu filho a Deus desde o ventre. O nome Samuel, que significa ouvido por Deus, é um testemunho vivo da fidelidade divina que respondeu à sua oração. Desde muito jovem, Samuel foi levado para o tabernáculo, onde cresceu sob a tutela do sacerdote Eli, que o tinha como filho. Eli tinha problemas com seus filhos que viviam em meio ao caos e corrupção, muito diferente do comportamento de Samuel. Por isso, Eli dedicou todo o seu tempo e conhecimento para instruir Samuel para os serviços do tabernáculo e dedicação às coisas de Deus. Naquela época, Israel não tinha reis. Era governado por juízes, líderes escolhidos por Deus para guiar o povo e libertá-lo de seus opressores. Foi ali, em uma noite, que Samuel teve a experiência marcante de ouvir a voz de Deus pela primeira vez, aprendendo a discernir o chamado divino. Assim, Samuel se tornou o último dos juízes e o primeiro dos grandes profetas pós-Moisés. Ele recebeu de Deus a orientação para ungir Saul, o primeiro rei de Israel, tornando-se um canal confiável para a palavra divina e uma figura central na transição de governo do seu povo. O cenário de Israel após a morte de Eli e a captura da Arca da Aliança era de total desorganização espiritual e militar. A nação estava perdida e a presença de Deus parecia distante, em meio a um período de declínio e opressão. Para entendermos esse período, precisamos olhar para Eli, o sacerdote e juiz que precedeu Samuel. Ele era um homem idoso que amava a Deus, mas falhou tragicamente na criação de seus próprios filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes. Esses jovens sacerdotes eram homens perversos que profanavam o serviço no tabernáculo, desrespeitavam os sacrifícios e se envolviam em imoralidades, causando escândalo em Israel. Eli, apesar de repreendê-los, não agiu com firmeza para afastá-los de seus postos, e por isso a casa de Eli foi condenada por Deus. A consequência da apostasia e da corrupção, tanto dos filhos de Eli quanto do próprio povo, culminou em uma derrota devastadora para Israel nas mãos dos filisteus. Em uma batalha trágica, não apenas milhares de israelitas foram mortos, mas o pior aconteceu. A Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da presença de Deus entre o povo, foi capturada. Esse evento foi um golpe militar e espiritual sem precedentes, sinalizando que a proteção divina parecia ter se afastado de Israel. A notícia da perda da arca e da morte de seus 2 filhos foi demais para Eli. Ao saber do que aconteceu, ele caiu da cadeira e morreu, marcando o fim de uma era de liderança falha e abrindo caminho para o ministério de Samuel. Foi nesse momento de fragilidade extrema que Samuel, já reconhecido por sua integridade como porta-voz de Deus, convocou o povo ao arrependimento genuíno. Em Mispa, Israel se desfez de seus ídolos estrangeiros e se voltou para servir somente ao Senhor, um ato crucial de retorno à aliança e de purificação espiritual. A resposta divina não demorou. Em uma batalha decisiva em Mispa, quando os filisteus vieram atacar, Deus interveio dramaticamente com trovões, lançando-os em pânico e garantindo a vitória de Israel. Para comemorar essa intervenção divina e a restauração da relação com Deus, Samuel ergueu uma pedra, chamando-a de Ebenezer, que significa Pedra de Ajuda, um memorial tangível da fidelidade de Deus e um lembrete perene de onde vinha a verdadeira força de Israel, sua ajuda poderosa. Com Samuel já idoso, uma nova crise de liderança se instalou. Seus filhos, nomeados juízes, eram corruptos e se desviavam da justiça. Isso levou o povo a exigir uma mudança.
Eles queriam um rei, como as outras nações, desejando um modelo de governo humano em vez da teocracia liderada por juízes. Este pedido, no entanto, desagradou profundamente a Samuel. Ao orar, ele recebeu de Deus uma dura revelação. A rejeição não era a sua liderança, mas a própria soberania divina sobre Israel. O povo queria um rei terreno em vez do rei dos reis. Apesar de seu próprio desgosto, Samuel, obediente à instrução de Deus, advertiu o povo sobre as pesadas consequências de ter um rei: impostos, serviço militar obrigatório e a tomada de seus bens. Ainda assim, a insistência popular prevaleceu. Assim, com a bênção, ainda que relutante de Deus, Samuel, seguindo orientações divinas, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, marcando o fim da era dos juízes e o início da monarquia. Uma transição que moldaria o destino da nação para sempre. O reino de Israel, sob a liderança de Saul, enfrentava um período de grande instabilidade. O próprio rei Saul, que havia sido escolhido por Deus, desviou-se de sua vontade, perdendo o favor divino e mergulhando em um desespero profundo. Este desespero se intensificou especialmente diante da iminente batalha contra os temíveis filisteus. Sem a orientação de Deus, Saul sentia-se encurralado, com seu reino e sua vida em risco iminente. A lei mosaica era clara. Necromancia e consulta a médiuns eram práticas abomináveis e expressamente proibidas por Deus. Deuteronômio 18, 10 a 12, condena qualquer um que consulte os mortos. Saul, ironicamente, havia banido essas práticas em seu reino, demonstrando saber que eram erradas e contrárias à lei divina. No entanto, no auge de seu desespero, sem respostas divinas e isolado, Saul fez o impensável. Ele se disfarçou e buscou uma feiticeira em Endor, uma mulher que possuía um espírito de adivinhação, pedindo que ela invocasse o falecido profeta Samuel para obter orientação. O que se seguiu foi um evento extraordinário e perturbador. A mulher invocou e, para sua própria surpresa e pavor, Samuel de fato apareceu. O texto bíblico descreve que ela viu Samuel e se assustou, um testemunho da autenticidade da aparição que a chocou, pois provavelmente não esperava que o espírito invocado realmente viesse. A mensagem de Samuel para Saul foi dura e inequívoca: condenação. Samuel confirmou a derrota de Saul na batalha contra os filisteus e a morte iminente dele e de seus filhos, um juízo severo sobre a desobediência e a impaciência do rei, que recorreu a uma prática abominável para obter respostas. É importante notar que, embora Israel tenha perdido a Arca da Aliança para os filisteus no início da história de Samuel, capítulo 1, Deus não permitiu que a arca permanecesse nas mãos de seus inimigos por muito tempo. O que aconteceu com a arca? Os filisteus a levaram para a cidade de Asdod e a colocaram no templo de seu deus Dagom. Contudo, em 2 dias consecutivos, a estátua de Dagom caiu de bruços diante da arca, com a cabeça e as mãos quebradas. Além disso, as cidades filisteias que abrigaram a arca foram afligidas por tumores e pragas severas, causando pânico e clamor. Percebendo que o Deus de Israel estava agindo contra eles por causa da arca, os filisteus decidiram devolvê-la. Eles a enviaram de volta em uma carroça nova, puxada por 2 vacas que nunca haviam sido ungidas, acompanhada de ofertas de ouro para aplacar a ira de Deus. Assim, a arca foi retomada, não por força militar de Israel, mas pela própria mão de Deus demonstrando sua soberania e poder. Conectando-nos aos dias de hoje, essa história serve como um alerta poderoso. A busca por comunicação com falecidos, seja através do espiritismo, mediunidade ou outras práticas, ainda é uma realidade para muitos, motivada pelo luto, curiosidade ou desespero. É um caminho que, biblicamente, é desaconselhado e considerado perigoso. A história de Endor, portanto, sublinha a importância do discernimento espiritual
e os perigos de buscar respostas em fontes proibidas. Ela reforça que a verdadeira confiança deve estar em Deus e em seus caminhos, mesmo quando ele parece em silêncio ou seus planos nos confundem, e que atalhos espirituais podem levar a consequências desastrosas. Esperamos poder ter atendido às expectativas daqueles que pediram vídeos sobre as lições e ensinamentos do profeta Samuel para os nossos dias. Se a história de Samuel inspirou sua fé, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Queremos saber, qual profeta ou um personagem bíblico que você gostaria que explorássemos? Deixe sua sugestão nos comentários. Até o próximo vídeo.